Vamos começar a retomar os vídeos do canal nesse novo formato. Espero que gostem e que compreendam. A história de hoje eu achei enquanto dava uma olhada no e-mail do canal, que fazia muito tempo que eu não entrava. Vamos para a história. O e-mail e a dívida. Olá, meu nome é Márcia Santos. Tenho 43 anos e preciso contar o que aconteceu comigo há 3 meses. Ainda acordo de madrugada suando frio, e minha filha, Júlia, sempre pergunta se estou bem. Não sei se estou, mas preciso desabafar com alguém. E seu canal sempre me ajudou com essas histórias. Talvez alguém já tenha passado pelo que passei. Moro em Campinas, num apartamento pequeno no Jardim Campos Elíseos. Sou diarista há mais de 15 anos, desde que me separei do pai da Júlia. Tenho 2 filhos, o Gabriel, de 22 anos, do primeiro casamento, e a Júlia, de 17, que está no último ano do ensino médio. O Gabriel sempre foi problemático, nunca gostou de trabalhar. Vivia inventando desculpas para não procurar emprego. Mas de uns tempos para cá, as coisas pioraram muito. Comecei a desconfiar que ele estava usando drogas, quando vi que meus objetos de casa começaram a sumir. Primeiro foi o liquidificador, depois o micro-ondas, até que um dia cheguei do trabalho e a TV da sala tinha desaparecido. Gabriel disse que foi assaltado, mas eu sabia que era mentira. Os vizinhos me contaram que viram ele saindo com a TV debaixo do braço. A gota d'água foi numa sexta-feira de março. Eu tinha acabado de chegar da casa da dona Carmen, onde trabalho às sextas, quando bateram na minha porta. Eram 2 homens. Um alto e magro, outro mais baixo e encorpado. O baixinho tinha uma cicatriz que ia da orelha até o canto da boca. "A senhora é a mãe do Gabriel?" perguntou o alto. Meu coração disparou. "Sou sim. Por quê?" "Seu filho deve pra gente R$3.500. R$3.500? Eu ganho 1.200 por mês, quando tenho trabalho todos os dias. Como ia arranjar esse dinheiro?" "Tem certeza? Meu filho não tem dinheiro nem pra isso." O da cicatriz deu um passo pra frente. "Senhora, seu filho comprou mercadoria nossa fiado há 2 meses. Falou que a senhora pagaria. A gente deu um desconto por ele ser novato, mas agora o prazo venceu." Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Gabriel havia prometido meu nome sem eu saber. "Olha só", continuou o alto. "A senhora parece ser gente boa. Vamos dar mais 2 semanas. Mas se não aparecer com o dinheiro..." Ele não terminou a frase, mas o olhar dele disse tudo. Senti a Júlia se escondendo atrás de mim, tremendo. Depois que eles foram embora, chorei até não ter mais lágrimas. Gabriel não estava em casa, como sempre. Júlia me abraçou e disse: "Mãe, a gente vai dar um jeito." Passei o fim de semana inteiro pensando em como conseguir esse dinheiro. Pensei em pedir emprestado para minha irmã, mas ela mal consegue pagar as próprias contas. Pensei em vender alguma coisa, mas o que eu tinha de valor? Minha vida inteira cabia numa mala. A proposta tentadora. Na segunda-feira, estava varrendo a calçada quando a vizinha, Dona Rosa, me chamou. "Márcia, você não está procurando trabalho extra?" "Sempre, Dona Rosa. A senhora sabe de alguma coisa?" Ela baixou a voz, como se fosse contar um segredo. "Tem uma mulher aqui do bairro, a Conceição, que trabalha numa agência de domésticas do centro. Ela disse que apareceu um serviço muito bem pago, mas ninguém quer pegar." "Por que ninguém quer pegar?" "Ah, sei lá, parece que ia numa casa meio esquisita, mas paga R$500 por dia, Márcia. R$500. Meu coração acelerou. R$500 por dia era mais do que eu ganhava em 2 semanas. Se conseguisse trabalhar lá por 1 semana, já teria mais da metade da dívida do Gabriel. "Onde é essa casa?" "Na Rua dos Ipês, naquele bairro nobre, perto do Cambuí. A Conceição disse que é uma mansão antiga, que ficou abandonada por um tempo e agora os donos querem fazer uma limpeza geral antes de vender." Peguei o número da Conceição e liguei na mesma hora. Ela atendeu no segundo toque. "Alô, Conceição? Aqui é a Márcia, vizinha da Dona Rosa. Ela me falou de um trabalho." "Ah, sim! Você tem disponibilidade para começar amanhã? É que já é a 5ª pessoa que desiste." "Por que as outras desistiram?"
Conceição ficou alguns segundos em silêncio. Olha, Márcia, vou ser sincera com você. A casa é muito grande, muito antiga e, bem, tem gente que fala que é assombrada. Bobagem, né? Mas o pessoal fica com medo. Assombrada? Normalmente eu riria de uma coisa dessas, mas estava desesperada. R$ 500 por dia era R$ 500 por dia. Eu topo. Qual o endereço? Rua dos Ipês, 347. É uma mansão amarela com grades pretas. Você não vai errar. O portão fica sempre aberto durante o dia. Os donos moram em São Paulo, então você vai trabalhar sozinha. Eles deixaram as chaves com o caseiro. E o pagamento? Todo dia no final do expediente, em dinheiro. Desliguei o telefone com o coração batendo forte. R$ 500 por dia. Se conseguisse trabalhar lá por uma semana, já teria praticamente todo o dinheiro da dívida do Gabriel. Naquela noite mal consegui dormir. Júlia percebeu minha ansiedade. A senhora vai ficar bem? Vou sim, minha filha. É só um trabalho novo. Casa grande, muito serviço, mas bem pago. Ela me deu um abraço apertado. Tome cuidado, tá? Algo na voz dela me deu um arrepio, mas ignorei. Precisava daquele dinheiro. O primeiro dia. Na terça-feira, acordei às 5 da manhã. Tomei um café forte e separei meus materiais de limpeza. Peguei 2 ônibus até chegar na Rua dos Ipês. O bairro era completamente diferente do meu. Casas enormes, jardins bem cuidados, carros importados nas garagens. Me senti pequena caminhando por aquelas ruas. Quando cheguei no número 347, parei na calçada e olhei para cima. A casa realmente era imponente. 3 andares de altura, pintada de amarelo claro, mas a tinta estava descascando em vários lugares. As grades pretas estavam enferrujadas, e o jardim, que devia ter sido lindo um dia, agora estava tomado pelo mato. O portão estava aberto, como a Conceição havia dito. Entrei devagar, prestando atenção em cada detalhe. A casa tinha uma arquitetura antiga, daquelas dos anos 40 ou 50. Janelas grandes com venezianas de madeira, algumas fechadas, outras abertas, deixando a cortina branca balançar com o vento. Bati na porta de frente. Ninguém atendeu. Contornei a casa e encontrei uma porta dos fundos. Ao lado, uma casinha pequena, que devia ser onde morava o caseiro. Bati na porta da casinha. Um homem de uns 60 anos, magro e cabeludo, abriu a porta. Ele tinha os olhos meio esbugalhados e um jeito nervoso de falar. A senhora é a nova faxineira? Sou sim, Márcia Santos. Ele me olhou de cima a baixo, como se estivesse me avaliando. Eu sou o seu João, cuido da casa há 15 anos. A senhora vai começar pelo térreo. Tem muito pó acumulado. Os donos moram aqui? Não, família Alvarenga mora em São Paulo. Herdaram a casa da avó e querem vender, por isso precisam limpar tudo. Ele me entregou as chaves e deu as costas, como se quisesse encerrar logo a conversa. Seu João, posso fazer uma pergunta? Ele parou, mas não se virou. Pode. Por que as outras faxineiras desistiram? Seu João ficou alguns segundos parado. Quando se virou, o rosto dele estava sério. Dona Márcia, a senhora parece ser gente boa, trabalhadora, precisa do dinheiro, né? Assenti. Então faça o serviço e vá embora. Não fica ouvindo barulho, não fica prestando atenção em coisa que não deve. Esta casa tem história, mas história não paga conta. Ele entrou na casinha e fechou a porta. Fiquei ali parada com as chaves na mão, com um frio na barriga. Mas pensei nos R$ 3.500 da dívida do Gabriel. Pensei na cara daqueles homens na minha porta e respirei fundo. Márcia, você precisa desse dinheiro, murmurei para mim mesmo. Abri a porta dos fundos e entrei na casa. O primeiro cheiro que senti ao entrar foi de mofo e naftalina,
Aquele cheiro de casa fechada há muito tempo. O corredor dos fundos era estreito e escuro, com papel de parede florido que estava descascando nas bordas. Minhas passadas ecoavam no piso de taco que rangia a cada movimento. Cheguei numa cozinha enorme, maior que meu apartamento inteiro. Os azulejos brancos estavam amarelados pelo tempo e havia uma mesa de madeira maciça no centro, coberta por uma camada grossa de poeira. As panelas de cobre penduradas na parede estavam verdes de zinabre, e quando as toquei, elas balançaram fazendo um som metálico que reverberou pela casa toda. É daí que o ouvi pela primeira vez. Um barulho de passos no andar de cima. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando com Parei de ler. Minhas mãos estavam tremendo. Continuei virando as páginas. 10 de março. Pedro me mostrou os desenhos dele hoje. São sempre os mesmos. Uma figura preta rodeada de pessoas caídas. Quando pergunto quem é a figura preta, ele diz que é o professor dele. Queimei os desenhos, mas eles apareceram de novo no quarto dele no dia seguinte. 20 de março. Eduardo não acredita em mim. Diz que estou ficando histérica, mas eu sei que tem algo errado. Pedro conversa sozinho no quarto dele por horas, e às vezes escuto uma voz respondendo. Uma voz de homem adulto, grave e rouca. A última entrada me fez gelar. 15 de dezembro de 1952. É hoje. Pedro me disse ontem que o professor vai levar toda a família para um lugar especial. Tentei tirá-lo da casa, mas ele se recusou a sair. Eduardo acha que estou louca. As meninas estão com medo. Não sei mais o que fazer. Se alguém encontrar este diário, por favor, não deixem outras famílias morarem aqui. O que está nesta casa não é natural, não é deste mundo, e está usando meu filho como uma porta. Fechei o diário com o coração disparado. Helena sabia que iam morrer, e essa entidade, esse professor, como Pedro o chamava, tinha usado o menino para matar a família toda. Mas o que me deixou ainda mais assustado foi perceber o padrão. Pedro desenhava pessoas mortas. Os desenhos que viu na parede hoje eram iguais aos que Helena descreveu no diário. A entidade estava fazendo Pedro desenhar de novo. Mas, se Pedro estava morto há mais de 70 anos, por que a entidade ainda estava aqui? E por que estava se manifestando agora, justamente quando eu comecei a trabalhar na casa? Foi então que ouvi a primeira voz. Márcia. Era um sussurro grave que parecia vir de dentro das paredes. Gelei na hora. Márcia, você é especial. A voz estava mais próxima agora. Vinha do corredor. Larguei o diário e corri para a janela do sótão. Estava no 3º andar, muito alto para pular. A única saída era pelo corredor, de onde vinha a voz. Márcia, você tem filhos. Meu sangue gelou. Como aquela coisa sabia dos meus filhos? Filhos problemáticos, como Pedro era. Não, Gabriel não era como Pedro. Gabriel estava doente, viciado, mas não era uma criança possuída. Márcia, eu posso ajudar você, como ajudei Helena. Respirei fundo e gritei. Sai daqui, deixa minha família em paz. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que a voz. Esperei alguns minutos. Depois, desci as escadas correndo, atravessei a casa toda e saí pelos fundos. Seu João estava parado no quintal, como se estivesse me esperando. Dona Márcia, a senhora ouviu, né? Apenas assenti, sem conseguir falar. A senhora precisa parar de vir aqui. Não posso, preciso do dinheiro. Dona Márcia, essa entidade, ela se alimenta de famílias com problemas. Ela escolhe pessoas desesperadas, como a senhora. Olhei para ele com desespero. Então o que eu faço? Não sei, dona, não sei. Gabriel não mudou. Cheguei em casa no final da tarde ainda tremendo. Gabriel estava deitado no sofá, assistindo televisão. E aí, filho, como foi a procura de emprego? Ele nem olhou para mim. Ah, mãe, foi difícil. Não achei nada hoje, mas amanhã eu continuo procurando. Algo no tom de voz dele me incomodou. Gabriel, me olha aqui.
Quando ele virou o rosto, vi que as pupilas estavam dilatadas, aquele olhar vidrado de sempre. Gabriel, você usou hoje? Não, mãe, por que você sempre acha que... Gabriel! Segurei ele pelos ombros. Para de mentir pra mim! Júlia apareceu na cozinha. Que foi? Por que vocês estão gritando? Sua filha. Seu irmão não procurou emprego nenhum hoje. Passou o dia se drogando. Gabriel se levantou bruscamente. Não é verdade! Então me mostra a lista dos lugares que você foi. Me conta onde você esteve. Ele ficou em silêncio, olhando para o chão. Gabriel, eu passei o dia inteiro numa casa assombrada, ouvindo voz de morto, quase enlouquecendo de medo para conseguir dinheiro para pagar sua dívida. E você, em vez de me ajudar, fica se drogando. Mãe, não é assim. Então é como, Gabriel? Me explica. Júlia começou a chorar. Para, gente, para de brigar. Olhei para minha filha, depois para o meu irmão. A entidade na casa tinha dito que podia me ajudar com filhos problemáticos. Será que... Não podia pensar nisso. Gabriel estava doente, precisava de ajuda, mas não de uma entidade sobrenatural. Gabriel, amanhã você vai comigo na casa. Como assim? Você vai trabalhar comigo, vai me ajudar a limpar aquela casa, e enquanto trabalha, vai ficar longe das drogas. Mãe, eu não quero ir numa casa assombrada. Então você sabe que a casa é assombrada? Olhei para ele com suspeita. Como você sabe? Gabriel ficou vermelho. Todo mundo no bairro sabe, por isso ninguém quer trabalhar lá. Então você vem comigo amanhã ou sai de casa hoje. Escolhe. Gabriel me olhou com raiva, mas depois suspirou. Está bem, eu vou. Mas enquanto preparava o jantar, não conseguia parar de pensar na voz que ouvi no sótão. A entidade sabia de Gabriel. Sabia que ele era problemático. E se ela estivesse mesmo tentando me ajudar? Não podia pensar assim. O que quisesse e estivesse naquela casa tinha matado uma família inteira. Não era benevolente. Mas, e se... Márcia, você é especial. A voz ecoou na minha cabeça. Eu posso ajudar você. Balancei a cabeça tentando afastar os pensamentos, mas uma parte de mim, uma parte pequena e desesperada, começou a se perguntar: e se a entidade realmente pudesse resolver meus problemas? Gabriel na casa do mal. Na manhã seguinte, Gabriel estava arrumado e esperando quando desci para tomar café. Pela primeira vez em meses, ele parecia normal. Os olhos não estavam vidrados, a roupa estava limpa, até fez a barba. Bom dia, mãe. Pronto para trabalhar. Fiquei desconfiada. Essa mudança súbita não era natural. Gabriel, você está bem? Estou ótimo, mãe. Dormi super bem ontem. Tive uns dias interessantes. Algo na forma como ele disse interessantes me deu arrepios, mas precisava de ajuda na casa e talvez trabalhar pesado tirasse ele das drogas. Chegamos na rua dos Ipês às 8 da manhã. Gabriel parou na frente da mansão e ficou alguns minutos apenas olhando. É uma casa bonita, ele disse, e havia algo estranho na voz dele. Muito acolhedora. Acolhedora? Gabriel, essa casa está abandonada há meses. Ele sorriu, mas não era o sorriso do meu filho. Era um sorriso que não chegava aos olhos. Todas as casas antigas têm personalidade, mãe. Essa tem uma personalidade muito forte. Entramos pelos fundos. Seu João não apareceu e a casinha dele estava com as cortinas fechadas. Comecei a mostrar para Gabriel o que precisava ser feito no térreo, enquanto eu continuaria no segundo andar. Gabriel, você limpa a sala e a cozinha. Eu vou terminar os quartos de cima. Por que você não me deixa subir também? Posso ajudar lá em cima. Não precisa, tem muito serviço aqui embaixo. Ele insistiu. Mãe, eu quero conhecer a casa toda. Ela tem uma energia muito interessante. Novamente aquela palavra, e o jeito como ele falava estava me deixando nervosa. Gabriel, faz o que eu mandei, fica aqui embaixo. Ele deu os ombros e começou a tirar os lençóis dos móveis da sala. Subi para o segundo andar, mas fiquei prestando atenção nos barulhos de baixo. Entrei no quarto de casal e quase gritei. A foto da família Alvarenga estava no criador mudo, mas agora era diferente. Na foto, onde primeiro estava um menino Pedro com os olhos pretos, agora havia um espaço vazio.
como se alguém tivesse recortado a figura dele. E na cama, arrumado sobre o travesseiro, estava um desenho. Era um desenho infantil, feito com giz colorido. Mostrava duas figuras, uma mulher e um jovem, de mãos dadas, sorrindo. Embaixo, escrito com letra infantil: a nova família do professor. Meu sangue gelou. A entidade estava se referindo a mim e a Gabriel. Desci as escadas correndo. Gabriel! Gabriel! Encontrei ele na sala, mas ele não estava limpando. Estava sentado no piano, tocando uma melodia simples, a mesma que eu havia ouvido no primeiro dia. Gabriel, para com isso! Ele parou de tocar e se virou para mim. Quando vi os olhos dele, quase desmaiei. Estavam completamente pretos. Não conseguia ver as pupilas. Eram 2 buracos vazios, exatamente como na foto do menino Pedro. Olá, Márcia, disse Gabriel, mas não era a voz dele. Era uma voz mais grave, mais velha, com um sotaque antigo. Gabriel, para de brincadeira! Gabriel não está mais aqui, Márcia. Ele deixou eu entrar. Foi muito fácil, sabe? Ele estava tão perdido, tão carente de direção. Comecei a tremer. Quem é você? Eu sou aquele que pode resolver todos os seus problemas, Márcia. O professor que vai ensinar seu filho a ser um bom menino. Gabriel se levantou do piano e caminhou até mim. Os olhos pretos pareciam me sugar para dentro. Imagine, Márcia, Gabriel limpo, trabalhador, obediente. Júlia estudando sem se preocupar com vocês. Você sem dívidas, sem desespero, uma família perfeita.